Olá, alunos, tudo bem? Então, vamos relembrar aí, começando com a multiplicação de frações, tá bom? Se eu tenho aqui, por exemplo, uma fração 1/2 e 3/4. Para realizar a multiplicação, eu sempre multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Então, no caso, seria 1 vezes 3 dividido por 2 vezes 4. 1 vezes 3 será 3. E 2 vezes 4, 8. Se não der para simplificar, você para por aí na equação, não tem mais nada para realizar aí, tudo bem? Vamos para outro exemplo? Se nós temos aqui 3 multiplicações. 2/3 vezes 2 vezes 3/4. Você observou que esse 2 não tem nada embaixo? Quando ele não aparecer nada, sempre será o número 1. Aí você coloca o número 1 para não me confundir, tudo bem? Então, vamos para cá, o processo é o mesmo, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, ok? Aí vai ser assim, vamos colocar tudo dentro de uma única fração. 2 vezes 2 vezes 3, dividido por 3 vezes 1 vezes 4, que será igual 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Se der para simplificar, você simplifica. No caso aqui, dá para simplificar por 12. 12 dividido por 12 será 1. E 1 dividido por 1, meu resultado será 1. Tudo bem? Agora, vamos para a divisão de frações. Na divisão de frações, a regra ela é um pouquinho diferente. Na divisão, ela já funciona de outro modo. Na divisão, se eu tenho aqui uma fração, 2 dividido por 4/3. Na divisão de frações, eu sempre conservo a primeira fração e inverto a segunda. Quando eu inverter essa segunda fração, ele deixará de ser divisão e passará a ser multiplicação. Mas antes, lembra que quando não tem nada no denominador, que número é? O número 1. Então, a minha fração seria 2 sobre 1. O que eu preciso fazer? Porque na divisão não é possível, por exemplo, dividir 2 por 4, nem 1 por 3. Então, eu preciso transformar em multiplicação, para então continuar o processo da divisão. Aí, o que eu faço? Eu irei inverter essa segunda fração. Como que seria invertido? Seria trocar os números de posição. O 3 vem para cima e o 4 vem para baixo. Eu inverti, era 4/3, ficou 3/4. Quando acontece isso, ele deixa de ser divisão e passa a ser multiplicação. Aí ficou mais fácil, né? 2 vezes 3, 6. E 4 vezes 1, 4. Se der para simplificar, você simplifica. No caso, seria 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. E para por aí. Vamos a outro exemplo? Se eu tenho aqui 5/4 dividido por 1/2. Aí você pensa, professora, tem como dividir 5 por 1 e 4 por 2. Mas não, nunca faça isso, tudo bem? A regra da divisão de frações é que você conserva a primeira fração, tira a divisão, vira multiplicação e inverte essa segunda fração aqui, ó, que irá ficar 2 sobre 1. Aí sim você pode resolver. 5 vezes 2, 10. E 4 vezes 1, 4. Dá para simplificar por 2, vai ficar 5 sobre 2. Aí sim acabou a minha questão. Tudo bem? Então, é isso. Eu vou mostrar para vocês no terceiro exemplo. Quando, no caso, eu tenho multiplicação e divisão ao mesmo tempo. Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, 1/2 vezes 4/3 dividido por 3/2. Observou que tem multiplicação e divisão? O primeiro passo que eu dou para vocês é resolva primeiro a divisão e depois pense na multiplicação, tudo bem? Então, vamos lá, repete aqui 1/2 vezes. Conserva a primeira fração
vira multiplicação e inverte a segunda fração. Vai ficar 2 sobre 3. Agora é só multiplicar tudo. 1 vezes 4, 4 vezes 2, ó. 2 vezes 3 e 3 vezes 3. Aí, ó. 1 vezes 4 vezes 2, dividido por 2 vezes 3 vezes 3. Que será 1 vezes 4, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Dá para simplificar por 2, vai ficar 4 sobre 9. Virou uma fração irredutível, não tem como realizar mais nada, para por aí. Então, é assim que funciona a multiplicação e a divisão de frações. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Realize agora a atividade. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!